Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Europa em crise, a China crescendo bastante, mas em ritmo menor. Estados Unidos em recuperação lenta. Nesse cenário, o PIB brasileiro de 2012 não deve ultrapassar 1%, se é que chegará a 1%. É pouco na comparação com os demais países emergentes? Parece que sim, né? Quais as perspectivas para 2013 na economia brasileira e catarinense? O que se diz lá fora é que, segundo a ótica do investidor estrangeiro, é que o Brasil é caro e é difícil. Vamos tratar deste assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas. Você pode interagir aqui conosco, dando a sua opinião sobre este tema no e-mail conversas@tvcom.com.br, também pelas nossas redes sociais. Hoje estão aqui conosco o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, economista Pedro Moreira Filho. Também o programa recebe o presidente da FACISC, o empresário Alaor Tissot. O programa recebe também Karl Harger, que é diretor de apoio à micro e pequena empresa e ao empreendedor individual na Secretaria do Desenvolvimento Econômico no Estado. E ainda está aqui conosco o empresário Marcos Cardoso de Souza, que é vice-presidente institucional da AENFLO CDL São José. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com tem um oferecimento de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoeira em Palhoça. Põe na conta aqueles, a prazo o primeiro pagamento em 2013, Companhia da Moda, 20 anos sendo a sua melhor companhia. Professor Pedro, eu procurei fazer um resumo aqui na abertura do programa, né? Temos a China crescendo 8,5%, e é ritmo chinês, né? Só que já cresceu mais, já passou de 2 dígitos, né? Já cresceu 11%. Temos aí os Estados Unidos numa recuperação muito lenta e tal. E a Europa em crise e o Brasil não deve chegar a 1% e alguma coisa e tal. É pouco na comparação com os emergentes e com aquilo que poderíamos crescer. Boa noite, professor. Boa noite, Renato. Boa noite aos espectadores. É pouco, sim. O Brasil, ele planejou-se a economia brasileira no final de 2011 para 2012 e havia uma previsão do governo de crescimento de no mínimo 3%. O mercado, através dos especialistas do Instituto Focus, eles foram ao longo do tempo reduzindo esta previsão e hoje o máximo que se pode chegar é a 1%. Possivelmente o PIB que deve fechar ainda no primeiro trimestre de 2012, ele deve alcançar aí entre 0,80% a 1%. Olha, para quem planejou 3%, possivelmente isso não vai ocorrer. O pior disso, Renato e telespectadores, é que a expectativa para 2013 também não é uma expectativa de alvissareira, de você estar eufórico. O governo está planejando 5%. O mercado já reduziu isso para 3%. E o porquê que isso está ocorrendo? Isso está ocorrendo em função de poucos investimentos havidos até aqui. O governo não investiu em infraestrutura, precisava investir mais, e aí nós estamos já com ameaças de redução de cortes de energia, porque se não chove não tem energia suficiente para atender as necessidades. Nós temos um problema de um crescimento industrial pequeno, crescimento baixo, e a gente tem visto que realmente a coisa não está ocorrendo. A inflação está baixa, e isso leva à perda de competitividade. Esta é a palavra do momento, isso é que os economistas especialistas estão analisando, é esta perda de competitividade. Ou seja, a empresa não investiu, o governo não fez a infraestrutura, o mercado não reage, o mercado externo está deficitário, principalmente nos mercados mais tradicionais, o mercado europeu. Além disso, nós temos ainda uma perspectiva do governo argentino que reduziu em 20% as importações brasileiras. Nós tivemos um corte muito grande. O Brasil,
está apresentando no mês de dezembro um saldo da balança comercial de um superávit de 19 bilhões de dólares, que é o menor dos últimos 10 anos. Então, nota que nós estamos perdendo. E o pior disso, Renato, é que se você retroagir a meados do ano de 2012, início de 2012, havia uma perspectiva de que se o dólar, se o real fosse um pouco mais desvalorizado, porque o real estava muito valorizado em relação à moeda dólar, e os empresários, de uma maneira geral, pediam que isso ocorresse, uma maior valorização do dólar em relação ao real para poder exportar. Isto ocorreu, o dólar saiu aí de 1,50, 1,60 para 2,10, e a economia não reagiu. Então, temos problemas internos, temos realmente problemas de infraestrutura que precisam ser muito bem analisados, sob pena de nós estarmos caindo mais uma vez num buraco negro. E a preocupação é que, se o mercado interno, que já deu recado de que houve uma reação para suprir algumas deficiências que o mercado externo não conseguiu fazer, então nós vamos ter mais dificuldades nesse ano. Veja só, como é que as coisas estão acontecendo nesse momento. A meta do governo de inflação para 2012 era de 4,5%. Nós devemos ficar entre 5,8% e 6%. Falta sair ainda o último índice, que é o índice de dezembro. Daqui a pouco eu quero discutir se isso é perigoso. Exatamente. Ou não. Nós temos uma taxa de inflação, né, medida nesse ponto 5,2. O IGPM foi programado para em torno de 5,5. O IGPM é aquele indicador que mede correção de salário, de aluguéis e outros serviços. Ele atingiu 7,82, também superou, né? E a taxa Selic ficou baixa. Então nós estamos vivendo um período de taxa de juros baixo, inflação alta e economia estagnada. Bom, o seguinte, até hoje escutei na CBN, a Laura Tissot, presidente da FACISC, escutei na CBN o seguinte, né, um empresário dizendo o seguinte, que nós estamos gerando emprego lá fora. É isso mesmo? Boa noite. Parte sim, boa noite, Renato. Parte é verdade, né? E parte não é verdade. Mas a parte da verdade, né, se deve que o emprego que está sendo gerado lá é uma falha de 30, 40 anos dos governos brasileiros, que não fizeram a infraestrutura necessária, em que pese que o governo revolucionário procurou, no caso da energia elétrica, né, nós não temos, se temos energia elétrica hoje, nós devemos o governo militares, né, porque senão nós não tinha Itaipu e não tinha outras por aí. Então, o que está acontecendo? Uma parte das empresas brasileiras, pura e simplesmente, estão procurando produzir fora. Outras estão comprando na China baratíssimo e colocando a sua marca aqui no Brasil. Então nós temos um paradoxo, né? O sujeito reclama do governo, mas por outro lado, na primeira oportunidade, ele sai comprando lá fora mais barato para vender aqui. Às vezes, com preço, evidentemente, em conta, né, e mais barato para a população, mas em alguns casos aí que eu tenho verificado, o preço não baixou nada. Quem está ganhando é o sujeito que está fazendo esse jogo. Em alguns casos até subsidiado. Até subsidiado. Sim. Esse é um fato também que preocupa bastante. Então, agora, se nós não estivéssemos gerando o emprego lá fora, como é que nós estaríamos aqui dentro se está faltando mão de obra qualificada? Eu não estou falando nós estamos falando de mão de obra, está faltando. Exato. É uma corrida de gente aí para tudo que é lado, trazendo gente de ônibus, caminhão, diabo, de dia, de noite, para você poder manter os setores que ainda estão a pleno vapor no Brasil, com o mercado externo, com o mercado interno. Perfeito? Sim. Então, é uma verdade. Estamos criando emprego lá fora? Estamos. Agora, também não vejo, se nós não estivéssemos criando emprego lá fora e tivesse a mesma demanda, né, nós não teríamos como atender a demanda interna. Agora, por que o Brasil
está lá embaixo entre os emergentes. Por que os outros emergentes conseguem crescer num ritmo maior do que o Brasil? O Peru, isso eu estou pegando um dado aqui que a Folha de São Paulo traz hoje, de 2011 a 2013, crescimento médio do PIB. Peru 6,4%, Equador 5,5%, Chile 5,4%, a Colômbia 5%, Bolívia 5%, Argentina 4,9%, Uruguai 4,6%, México 3,9%, enfim, e o Brasil com 2,4% de 2011 a 2013. Por que nós estamos no ritmo menor do que os demais emergentes? Olha, Renato, eu acho que os colegas que me antecederam, boa noite a todos, né? Boa noite aos telespectadores. Os colegas que me antecederam, acho que foram muito felizes nas suas colocações. Mas respondendo à tua pergunta, a gente pode pegar um caso específico que é o Chile. Eu acredito que o grande diferencial do Chile em relação ao Brasil é a educação. E nós temos diversos fatores que fizeram com que o Brasil tivesse esse crescimento que eu considero insignificante em 2012. Haja visto o potencial que tem o nosso país. E entre esses fatores, a gente não pode esquecer a alta carga tributária, né? A falta de investimento em infraestruturas, sem dúvida, mas a educação é um ponto importante. A nossa legislação trabalhista extremamente atrasada, né? Extremamente paternalista, que precisa de uma reforma urgente. Então, nós temos uma série de fatores que estão segurando esse desenvolvimento, o que é lastimável, porque nós temos um potencial de crescimento muito grande, né? E estamos perdendo espaço, estamos perdendo oportunidade. Nós teríamos que ter crescido, acredito que em 2012 até acima da meta do governo, porque há mercado para isso, né? Mas nós não temos o básico, né? A gestão pública não acompanha o desenvolvimento da iniciativa privada. Exemplo do que acontece na região da Grande Florianópolis. Nós temos aí uma BR-101, que é um assunto recorrente, que está longe de ser entregue, e é uma luta da classe empresarial e da sociedade como um todo desde a década de 80. E há um mês e pouco, 2 meses atrás, tivemos aqui um debate e ainda dizíamos que, quando pronta, não atende às especificações e às necessidades atuais, porque o projeto é muito antigo. Então nós estamos falando de alguns pontos, mas na verdade nós temos uma série de fatores que compõem esse atraso que a gente está vivendo e que infelizmente nós não temos soluções para curto prazo, né? São soluções para médio e longo prazo. E isso é na educação, é na saúde, é no saneamento, é na infraestrutura. São todas soluções para médio e longo prazo. O que nós precisamos é de planejamento. O que nós não tivemos até o presente momento é planejamento. Né? Bom, aqui... Eu queria crescer a fala do colega aqui da mesa, que muito bem citou a educação, e como educador a gente sente que o Brasil precisa dar um salto de qualidade nesse ponto. Mas o que também diminuiu o nosso crescimento, Renato, é que o Brasil acabou se especializando em exportar commodities. Então, um dos nossos maiores produtos de exportação, o minério de ferro. E a China, muito sabiamente, ela, como é o maior comprador dessa commodity, ela reduziu o preço. Então, a nossa grande empresa, né, a Vale do Rio Doce, ela teve uma queda de renda, de renda muito grande em função da queda das vendas do minério de ferro para a China, que é o maior comprador, né? Além disso, ficamos sujeitos a preços externos de outras commodities. Nós estamos enfrentando agora um problema que eu vejo até uma coisa muito injusta, quer dizer, levantaram que em 2010 tivemos uma morte de uma vaca com mal de vaca louca no Paraná, e agora o mundo inteiro está bloqueando o consumo de carne bovina brasileira, alegando que tem mal da vaca louca e tal. Então, olha só, nós temos este problema. É por isto que nós estamos defendendo essa bandeira, que o Brasil precisa imediatamente melhorar a sua competitividade e a produção industrial. Então, nós não estamos agregando valor à produção brasileira.
A nossa produção continua caro, mesmo que o país tenha mão de obra barata, mesmo que o país tenha matérias-primas abundantes, mas o produto ainda continua sendo alto. Tem matéria-prima abundante, mas esse problema de gerar emprego lá fora traz uma outra consequência grave, que é a desindustrialização e a falta de investimento em pesquisa e tecnologia. Quer dizer, nós estamos plantando um problema para o futuro seríssimo, porque nós estamos comprando tecnologia de fora, investindo lá fora e perdendo competitividade, perdendo investimento em infraestrutura e tecnologia. E nessa área é um negócio interessante também, né? Não só na questão da produção de conhecimento, né? Na produção de máquinas, enfim, mas na produção de conhecimento, né? Teve um relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que o Jornal Nacional divulgou a questão de 10 dias, que é um negócio de se assustar, né? E recuperar isso vai custar muito caro. O nosso problema não é só falta de equipamento. Equipamento até que tem. Falta gente para apertar o botão. Mas falta gente qualificada para apertar o botão. O que a gente escutou ali, nós estamos nas mãos da responsabilidade de gente que não tem qualificação, gente que não sabe, vem cá, estou com um probleminha aqui, esse botão serve para quê e tal. Foi isso que mostrou o relatório, os caras não sabem o que fazer numa situação de dificuldade, né? Bom, aqui em Santa Catarina, nós vamos crescer quanto, hein? Em 2012 já temos esse dado? Não temos ainda, Renato. Boa noite. Obrigado pela presença, boa noite. Obrigado, Renato, boa noite, espectador que está nos ouvindo aqui e assistindo aqui na TV Com. Não temos ainda, estamos aguardando também esse fechamento para saber quais são os números, só que eu gostaria também de trazer um lado otimista falando aqui no estado de Santa Catarina. Sim. Claro. Indo na contramão até da questão nacional, Santa Catarina ele tem mudado o enfoque, o foco, e aqui eu faço referência às entidades que se fazem aqui presentes, a ENFO, a FACISC, FCDL, a Fiesc, as outras federações que representam muito bem o segmento das empresas, da micro e pequena empresa, a FAMPESC, que é a Federação da Micro e Pequena Empresa também, que eles têm participado ativamente na construção de políticas efetivas que vão na linha de que o Marcos colocou, que é a questão do quê? De focar não na questão simplesmente da produção em si, mas sim na inovação. Hoje o governo do estado de Santa Catarina, aqui eu falo no nome do secretário Paulo Bornhaus, que não pode estar presente, mas nos mandou aqui para representá-lo, e também em nome do governador Raimundo Colombo, que o governo ele tem que mudar o foco. E hoje o lema do governo do estado de Santa Catarina, entrando agora no terceiro ano do mandato do Raimundo Colombo, é inovação. Nós precisamos inovar. E inovar, professor, significa também ousar, não ter medo de mudar. Só que a construção, Renato, ela necessariamente passa numa construção coletiva. Quando o presidente Alor colocou que as grandes obras foram feitas naquela época, naquele regime militar, tem que ser visto assim, é verdade. Só que o avanço, a democracia que o Brasil vive hoje é muito recente. Nós estamos vivendo um momento diferente. A nossa geração, que é a geração nova, tem ocupado posições que agora elas estão se mostrando. A questão da educação é uma coisa muito séria, que ela é colhida em 14, 15, 20 anos. Aqui tem o professor Pedro Moreira, que é um educador de mão cheia que pode falar com mais propriedade. Olha quantas universidades nós tínhamos, eu vou falar até 99, 2000, e quantas nós temos hoje. Então, quer dizer, mudou o enfoque. Hoje nós temos sobra de bolsa para fazer cursos no exterior, e tudo para trabalhar em tecnologias de ponta. Não estamos falando de bolsa para fazer pesquisa de prateleira, professor. É fazer pesquisa de profundidade, ligado com a iniciativa privada. É coisa que surte efeito. E o modelo que o Estado tem adotado vai justamente na linha da construção dessa parceria com as federações. Perfeito, mas para daqui a pouco, depois do intervalo, nós temos gargalos, como nos disse o Marcos agora há pouco aqui, de infraestrutura, que são discutidos há 15 anos. Né? O nosso aeroporto é discutido há 15 anos, BR-101, Sul e Norte, discussão de 15 anos. Anel viário, negócio inacreditável, né? O que estão fazendo com Santa Catarina. E transporte marítimo, ampliação de portos e por aí vai. A gente vai discutir esse assunto para daqui a pouco. E ainda, as medidas de estímulo à economia brasileira são suficientes? Nós temos aí medidas de estímulo à linha branca, automóveis e tal. Daqui a pouco a gente volta.